todos profissionais que se inspiram, que buscam informação na escola japonesa. Eu mesmo, inclusive, através da escola europeia, mas é a escola japonesa que influencia a escola europeia e acaba que é a nossa referência. Então, esse tem um padrão estético, tem um padrão cultural diferente de outras. Tem um caminho, que é o respeito. É respeitar. Então, eu acho que todo mundo pode fazer o trabalho, porque é arte, poxa. Se você for ficar limitando e for querer ficar dando padrão demais, perde o sentido da arte. Entendeu? Então, eu acho que essa questão de divergência na parte estética, normal, comum, entre o seu gosto e a técnica, vá pelo seu gosto. O Chicão mesmo, se fosse seguir padrões e impostações técnicas, ele não tinha o trabalho que ele tem hoje, maravilhoso, entendeu? É ou não é, Chicão? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que o caminho é o respeito mesmo, e do ponto de vista botânico, aí eu já sou bem sistemático e bem radical. É um caminho só. Botânica é ciência. Ciência é ligado ao pensamento científico, ao trabalho científico. Então, eu me baseio muito em trabalho científico. O que é? Observação e anotação. Observação e anotação. Por isso que eu ressalto. Se alguém estiver aí vendo a live, algum botânico, algum estudante de biologia, de botânica, quiser fazer um trabalho científico com a árvore em pesquisa, com a árvore em vaso, tem apoio nosso, a gente consegue apoio total, entendeu? Então, estudos, na parte científica, estudo, não tem outro caminho, e na parte estética, estudo também, entendeu? E, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, respeito. Deixa eu ver aqui agora, que eu me perdi nas perguntas. Roque, para bonsai menor, quanto menos galhos primários, mais clara fica a árvore. Ou se conseguir vários galhos primários e bem ramificados com proporção, tanto faz. Cara, é o seguinte, para bonsai pequeno, a única coisa que tem é o seguinte, as regras são um pouco afrouxadas. É mais tolerante, tem mais tolerância com a montagem da copa, então você tem mais liberdade. É muito mais difícil, mas os galhos, o bonsai é uma arte zen. A arte zen é regida pelo minimalismo. Então, vale tanto para o bonsai pequeno quanto para o bonsai menor. Com quanto menos galhos você conseguir montar a sua árvore, melhor. É minimalista, é minimalismo, entendeu? Então, quanto menos galho tiver, melhor. O princípio do Zen no bonsai é muito ligado, amanhã eu vou estar dando uma aula online sobre esse assunto, sobre estética. O início, a introdução é todo exatamente da influência do Zen no bonsai. Então, no Zen é o que é? O que fica no bonsai pequeno também, quanto menos, melhor. Menos é mais, entendeu? Lucas do Paraná, estou começando agora com o hobby. Pode me dar algumas dicas onde encontrar bons professores, aulas? Aí em Paraná tem bons professores aí no Paraná. Vários. O Edson Santos, tem a Bonsai Brasil, tem associações aí, procura aí no Google aí, Associação do Paraná, que você vai achar. Você está bem municiado aí de profissionais bons aí na sua área. Ricardo Ponte, sou botânico e bonsaístas há alguns anos. Concordo com sua ideia. Uma coleção de bonsai nativos é um grande acervo do germoplasma. Só necessário controle de origem da espécie. Isso aí que você falou, Ricardo Pontes, é muito importante. E eu gosto muito de chamar muita atenção para essa questão. O que é? É o Yamadori. O pessoal tem muito hábito de Yamadori. Então, o Yamadori, eu não gosto muito de trabalhar, de fazer aulas ou de trabalhar com aulas sobre Yamadori. Por quê? Para não disseminar essa proposta, essa ideia. Porque é uma ideia que não deixa de ser degradadora, entendeu? Degrada com degradação do ambiente. Então, não é por aí. Uma proposta, isso que você falou de acervo de espécie é sensacional, e é muito importante essa questão de estudo mesmo, de ver qual que espécie que vai bem, que não vai. Hoje mesmo eu estava conversando com o Diogo sobre as árvores do Cerrado, ele me perguntando qual muda que ele achava que eu achava que ele deveria cultivar ali.
Eu acho que o foco de onde você esteja no Brasil, onde quer que você esteja no Brasil, poxa, procure as suas espécies, entendeu? Tá certo que as coníferas são imbatíveis do ponto de vista do trabalho criativo. A conífera te proporciona um trabalho que você pode dar forma só com o uso do arame, para demonstrações é inquestionável. É uma árvore também que o artista que vai trabalhar pode mostrar com muita segurança, com muita clareza a sua capacidade técnica de criação, mas as nossas árvores merecem muita atenção. Então, onde você estiver, procura valorizar e procurar suas espécies. Procura estudar, ver, ir mais à natureza, entrar mais em contato com a natureza, procurar inspiração e material nela, entendeu? De acordo com essa ideia de focar no bonsai brasileiro, seria estilo naturalista, pois não temos esses biomas de grande desgaste às plantas, que era uma identidade brasileira? Ô, Curry Bonsai, é ótima pergunta. Essa questão da identidade brasileira, ela é muito, muito falada, se fala muito do naturalista. Agora, o que é importante falar? Quando a gente vai estudar da questão do naturalismo na arte do bonsai, o que é o naturalistic, né? O naturalistic bonsai. O Walter Paul é um que carrega a bandeira muito grande disso. E se você olha o trabalho dos caras que começaram com essa ideia do naturalistic, eles têm bonsais muito bons. Os bonsais dos caras, os trabalhos deles são maravilhosos. O Walter Paul mesmo tem trabalhos fantásticos. E na realidade, o naturalistic nasceu na Europa e foi um movimento que eles fizeram para chamar a atenção um pouco do Japão, porque acaba que o Japão, esteticamente, cresceu tanto nas regras, na montagem dos patamares, que ficou um pouco artificial, entendeu? Vamos falar assim. E realmente, você pega uns azaleias dos caras, parece que eles passaram régua ali, o negócio é tudo milimétrico, impressionante. Aí o que eles fizeram? Não, vamos trazer um pouco mais de natureza para o nosso contexto. Aí entra um exemplo que eu gosto muito de citar, Taiwan. Olha Taiwan, olha os trabalhos das tropicais de Taiwan. Ficus maravilhosos, buganvílias espetaculares, jabuticabas, pitangas, que você olha o trabalho, quem trabalha com pitanga e vê aqueles trabalhos daqueles caras ali, fala, pô, bicho, como é que esses caras conseguem fazer isso? E tem uma identidade deles. Agora, para aprender, para a gente ter a nossa identidade, eu acho, isso é minha opinião, é só a minha opinião, eu acho que para a gente criar uma nossa, a gente tem que aprender as deles. A gente tem que aprender quais são as regras do jogo. Imagina que você vai jogar futebol hoje. Aí você vai criar uma regra diferente da FIFA. Tem todas as regras da FIFA lá disponíveis. Aí você vai sair, vai criar uma outra associação, uma outra regra. Não é o caminho. Então, eu acho que é importante a gente pegar, aprender, mostrar para eles, ó, nós sabemos. Agora, vamos fazer o nosso trabalho. Esse trabalho dessa identidade, na minha opinião, é pautado principalmente em quê? Foto. Você faz um trabalho fotográfico com árvores e espécies brasileiras velhas e vamos tentar reproduzir isso no bonsai. Trazer isso para o nosso bonsai. Aí sim, a gente vai estar fazendo um negócio consistente e um negócio que vai ter respeito, que vai ser respeitado lá fora. O que eu vejo muito, me desculpe se eu vou contra a visão de alguém aí, me perdoe, não é essa a minha intenção de jeito nenhum, mas o que eu vejo muito aí é muita gente que as regras principais, porque é o seguinte, para ser árvore, qual que é a principal característica de uma árvore? Que eu vou falar aqui, 100% do pessoal que está assistindo vai concordar comigo. Tronco grosso. Se não for tronco grosso, não é árvore velha. Uma árvore não fica velha se não tiver um tronco grosso. Então você põe um gravetinho lá, uns galinhos assim, e fala que é naturalístico, me desculpe, me perdoe, não é por aí não. Entendeu? Então eu acho que o caminho mesmo é essa questão aí de árvore, tronco. Se você consegue fazer um trabalho realmente impressionante, realmente que cause impacto, que faça parecer uma árvore, aí sim você está fazendo naturalístico. Agora, raminho, com os galinhos ali assim, aí eu não concordo, entendeu? Espero que tenha ficado bem... Ficou claro aí o meu ponto de vista. Outra pergunta aqui, a questão da escolha do vaso, existe uma regra como escolher formato, cor, brilho? Existe sim. Aí, cara, é o seguinte, é bem profundo isso. Vou falar assim rápido e de uma maneira geral. Vaso oval, redondo, planta feminina.
vaso retangular, planta masculina. O que é planta masculina, planta feminina? Planta masculina, tronco grosso, sem muito movimento, muita força, vaso retangular. Planta masculina, planta feminina, muito movimento, sinuosidade, aí seria um vaso oval redondo. De uma maneira geral é isso. Cor também. Normalmente o ideal é que a cor ela contraponha, ela faça um oposto à cor do tronco, cor das folhas e cor das flores. Então a cor do tronco, cor da folha e cor da flor vai ser determinante na escolha do vaso, da cor do vaso, desculpa. Rebeca, esclarece um pouco mais sobre mais é menos. Rebeca, é o seguinte, o minimalismo, menos é mais, isso. O minimalismo no bonsai, ele está relacionado à questão dos galhos que compõem a copa, são os galhos fundamentais para você passar a ideia de uma árvore. O que a gente precisa ter? O bonsai é composto por galhos laterais, galhos de fundo, que dão profundidade, que dão perspectiva para a árvore, e galhos frontais. É muito importante isso. Vou pegar uma árvore aqui para mostrar aqui um exemplo. Aqui, ó, eu tenho essa árvore aqui. Esse galho, primeiro galho. Lá no fundo, lá, ó, tem um galho de fundo aqui na minha mão, tá vendo? Eu estou pegando nele. Ele normalmente fica entre o primeiro e o segundo. Então, é primeiro, fundo, segundo, frente. Então, os galhos que você precisa para montar a copa da árvore são esses. Primeiro, fundo, segundo, frente e galhos alternados que compõem o ápice. A pergunta anterior foi dos bonsai pequenos. Nos bonsai pequenos isso é mais tranquilo, é menos exigido, mas é importante, entendeu? E tem outras características também, mas assim, na realidade é você não deixar excesso, não deixar a copa embolada demais, fazer a silhueta com o mínimo de galho possível. Passar a ideia da árvore com o mínimo de galho possível. Beleza? Porque ainda temos alguns mestres bonsais que criticam o estilo de outros bonsaístas, tendo em vista que ambos praticam a mesma arte. Eu queria entender isso. Jussivan, né? Isso. Jussi Valentim, desculpa, Jussi Valentim. Jussi Valentim, maravilhosa a sua pergunta. É que, na realidade, o que aconteceu? O bonsai nasceu arte zen. Nasceu zen, não nasceu arte. Virou arte depois no Japão. E a hora que entra a arte, cara, aí entra o ego, entra a vaidade. Então, na realidade, esse é um ponto que na pergunta, respondendo a primeira pergunta lá, o que o bonsai no Brasil precisa para desenvolver, essa questão ética eu acho crucial, eu acho importantíssimo. Falta ética. Então, esse ponto aí é um ponto muito importante. As pessoas se respeitarem, um respeitar o outro, é crucial. Eu abomino, eu acho que a questão aí já é muito, infelizmente, está muito ligado à nossa educação, né? Eu sou da época que a gente tinha educação moral e cívica de cadeira na escola. Infelizmente, hoje a gente não tem mais essa cadeira. E, na minha opinião, ética deveria ser uma cadeira desde o primário. A gente entender que o respeito ao outro, o respeito à opinião do outro, é muito mais importante do que a manifestação da sua própria opinião. Então, eu acho que, e na realidade é isso, que nada mais é do que opinião. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é só a minha opinião, nada mais. Eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão. A única coisa que eu faço é ter um compromisso em estar sempre estudando, estar sempre aprendendo e sempre procurando melhorar. Essa questão de crítica aí, eu acho que é um negócio que a gente tem que ter um controle realmente nisso. Pessoal, as pessoas buscarem evolução, buscarem um caminho no Zen mesmo. O próprio Zen pode te dar esse caminho. Eu acho que tem uma fase do Naka que é muito interessante, que é o bonsai é uma via de mão dupla. Você modela a árvore e ela te modela. E o que eu acho é que as pessoas deveriam se deixar mais ser modeladas pelas árvores. Porque a partir do momento que a gente tiver isso, a gente vai ter mais respeito, a gente vai ter mais comportamento ético. Eu mesmo sou uma pessoa que sou muito alvo disso, entendeu? Estou mais que habituado a tomar cacetada, tomar martelada na cabeça a vida inteira, uma vida de bonsai, são mais de 26 anos de bonsai.
E a vida inteira foi isso. E eu nunca me incomodei, não me incomodo e não revido na mesma moeda. Tento ser o mais justo e falar o mínimo possível. Beleza? Espero que tenha respondido aí. Falou sobre o galho de frente. Ele normalmente fica acima do segundo galho. Ou posso fazer no terceiro galho que cubra também o plano frontal sem ter, de fato, um galho para frente. Essa é uma pergunta do Uru Bonsai aí. Pode sim, Uru Bonsai. E o ideal é isso. O galho de frente, ele nunca sai aqui. No bonsai, na cultura japonesa, você apontar é uma falta de educação muito grande. Então, normalmente, os galhos frontais, eles são meio de ladinho mesmo. O platô vai para frente, mas ele sai da maneira que você falou. É até o correto. Eu não estou acompanhando aqui, que eu paro nas perguntas, senão eu me perco. Homem não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ai, não. Morrendo de vergonha aqui, meu ajudante. Não. Aqui, ó, menos e mais vasos. Acho que se deve explorar mais nossas nativas. Estudar realmente fundas de espécies, tentando espécies. Exatamente. Eu tenho uma preocupação, talvez esmero, em relação ao uso correto do nome científico. Acho importante também. É um hábito que eu trabalho muito nas escolas. É isso, trabalhar com o nome científico das espécies. Fale um pouco sobre a situação de ter um galho de fundo mais baixo do que o galho primeiro. Ótimo, Eric. Ó, uma pergunta do Eric Sonerato. O Eric, é o seguinte, eu já tive numa demonstração do Kimura, e o Kimura fez uma árvore e ele montou o galho de fundo antes do primeiro. O que é importante nesse contexto? Por que o galho de fundo ser nessa posição? Primeiro, fundo, segundo, frente. Quando a gente olha uma árvore, o ângulo de visão que a gente tem é de 45 graus. Você olha de baixo para frente. Então, você tem visão do tronco, parte dos galhos, você entra dentro da copa e vê a copa. Correto? A função do galho de fundo ser, o galho de fundo ser mais baixo do que o galho frontal é para que o bonsai, na altura do olho, crie a perspectiva de que ela é maior do que você. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa árvore, na altura do olho, o fundo, você vê lá os galhos de fundo. Você vê lá, apesar de que a imagem não está ajudando muito, você vê lá. Se eu viro a árvore, você vê só copa. Você não entra dentro da árvore. Então, na realidade, é para dar a perspectiva de que ela é a gigante e você é o pequeno. Vira ela lá. Aí. Então, é para dar a perspectiva de que ela é a gigante e você é o pequeno. É só para isso. Aí o Kimura fez a demonstração, terminou. Quando terminou, teve um cara, era na Espanha isso, era lá na Mistral Bonsai, na época que o Tramujas trabalhava lá. E o cara perguntou para ele, falou, maestro, mas por que o galho de fundo está antes do galho primeiro? Ele falou, porque o galho de fundo nasceu antes do primeiro. Então, Eric, o que eu digo para você, a mensagem que eu digo para você é uma coisa que eu falo sempre na escola, nas minhas escolas. Entre a regra e o seu gosto, vá pelo seu gosto. Mas cuide do seu gosto, porque as regras, elas são para moldar o seu gosto. Mas na hora de criar, crie livre, entendeu? Se você tiver com o seu gosto bem montado, com a sua visão bem treinada, não vai ter erro. Você vai conseguir o efeito de árvore velha, entendeu? Qual a nossa identidade brasileira, mestre bonsai? Mestre no bonsai. Carol, é o seguinte, essa história primeiro que me chama esse título de mestre é um título que eu não me sinto muito confortável com ele, não, entendeu? Eu, na realidade, quando eu fiz o meu mestrado, a minha prova de mestrado, o Luigi Maggioni, que é um dos grandes alunos do Liporati, me fez uma pergunta na hora da banca. Ele foi e me perguntou o que significava ser mestre para mim. Eu fiquei bem constrangido na hora, meio sem saber. Eu falei, na teoria, mestre é aquele que domina. E ele uma vez me falou o seguinte, mestre, aí eu falei, é aquele que domina, mas eu acho meio complicado dominar a arte e tal. Aí ele falou, Roque, mestre é quando você aprende a ser aluno. Então, na realidade, eu só acatei essa palavra, esse título, por causa disso. É quando eu aprendi a ser aluno, entendeu? E a nossa identidade brasileira, eu acho que é um trabalho com as nossas espécies, trabalhar muito as nossas espécies, como elas são na natureza. Fazer um estudo, um trabalho, desenvolver um trabalho de pesquisa mesmo,
de fotografia, principalmente, um trabalho fotográfico, principalmente, em que você traga as características das árvores muito velhas nossas para a nossa estética do bonsai. O que eu vou passar? Passa aí, fala um pouco mais sobre o Metsumi nas plantas tropicais mesmo. Ó, Recanto do Bonsai Piauí. Fale um pouco mais sobre o Metsumi nas plantas tropicais, nas plantas tropicais. Na realidade, o Metsumi, ele é uma técnica de refinamento da árvore. Quando você quer refinar a sua árvore, você faz o Metsumi. O que é o refinamento? Quando eu estou com a árvore nesse estádio aqui, ó, que essa daqui que já está com a copa bem fechada, bem densa. Se eu fico deixando ela espigar e corto, eu nunca vou ter uma copa densa, bem ramificada, como você vê aquelas copas europeias, aquelas copas japonesas, que é aquela coisa cheia de galho. Então, quando você... O que é o Metsumi? Para quem não sabe, deixa eu pegar... Bibi, pega para mim uma muda qualquer ali crescendo lá atrás. É, uma muda crescendo, que aí eu mostro pro pessoal. Aqui atrás, aqui deve ter alguma, aqui assim no caminho, você vai ver alguma muda. Tem umas aqui, ó, bem do lado da bancada aí fora, ó. Tem duas cerejinhas, daquelas que você levou pra escola. Que aí, na realidade, o Metsumi, o que é? A hora que a árvore brotou, saiu uma folhinha, saiu a segunda folhinha, tá uma geminha aqui no meio, você pega a geminha e tira. O que você vai fazer com isso? Você vai fazer com que seu bonsai ramifique mais, você vai fazer com que a finalização do galho fique mais suave, não fica aparecendo as podas. Não, pequenininho. É aqui no chão, assim, ó. No chão tem umas mudas, nos potes de muda mesmo. Então, quando você faz isso, o entrenó fica menor, a folha fica menor e ela vai ficar mais densa, vai ramificar mais. Entendeu? E não fica esses sinais de poda. Você elimina essas marcas de poda na finalização. Fica muito mais agradável. Na realidade, o Metsumi é o pulo do gato. Eu vivo falando isso. É o pulo do gato para você finalizar a árvore, para você refinar a árvore de alto nível, para ficar com nível técnico bom mesmo. Sem Metsumi não tem jeito. Você deixou crescer, cortou. Você nunca vai ter a copa pronta, nunca vai ter a copa finalizada. Ótimo, perfeito, traz aí. Isso, desculpa, eu falei que era do Nata, é do Matsumi. Beleza, obrigado, Jaci. Valeu, cara. A frase que eu falei, que o bonsai é uma vida de... A minha ajudante, que fica escondendo, que pegou, para eu não deixar vocês aqui. Na realidade, o Metsumi é o seguinte, imagina que aqui tá na copa do bonsai. Pega o banquinho ali, por favor, B, aquele banquinho ali. Olha a ajudante lá no fundo, lá. Ó. Ela não quer aparecer, não? Vou colocar aqui para dar mais apoio. Quer que eu vire a câmera? Não, aqui, senão me aparece minha perna aqui, que eu tô igual o jornal. Aqui, ó, o Metsumi, imagina que a copa do bonsai tá aqui, ó. Brotou, você vem e faz isso, ó. Com a mão mesmo. Você tira a geminha apical. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Acende aquela luz ali, Vi.
Segundo, estrutural. Terceiro, por último, você não quer que a copa perca muito, que ela cresça muito. Aí você faz isso para manter a forma dela e para ficar agradável. A finalização, o arremate da árvore. Bruno, tem... Explorada que você considera interessante para explorar Cara, tem muitas. Uma que eu acho, espécie que eu não vejo muito. Praticamente só vi essa minha e mais nunca eu vi. Ela lembra muito, parece muito a piracanta. Então eu acho que a questão é a gente olhar mais e ir com olhos. Quando for para o mato, muitas vezes as pessoas vão para coletar algumas espécies específicas. Vai com a cabeça aberta, com o olho aberto, que você pode tropeçar, acaba tropeçando em outra espécie que passa, você nem vê. Ali embaixo tem uma pergunta. Pessoal, agradecendo. Eu que agradeço. Qual que você acredita que o piteco é a nossa melhor planta? Então, é uma árvore magnífica, muito forte. A folha é uma folha composta, que tem aqueles folíolos que dá uma ilusão de ótica muito boa na proporção do bonsai. Para mim, é sem dúvida uma das campeãs. Tanto que lá fora é conhecida como Brazilian Rain Tree, né? Então, sem dúvida uma espécie sensacional. O Liporati, com que eu estudei muito tempo, ele fala que o piteco é a nossa oliveira. Entendeu? A oliveira na Europa é a identidade da Europa. Eles associam muito a oliveira. Eu concordo plenamente com ele, né, em relação a isso. O piteco é uma espécie muito, muito guerreira, muito aguerrida, vem do ambiente muito hostil, que é a restinga, que não é fácil, que é a transição do mar, da praia para a Mata Atlântica. Então, sem dúvida, uma planta, eu não considero a melhor, mas é a que traz a nossa identidade, pode muito bem ser considerada uma bandeira nossa, né? Uma nossa árvore símbolo do bonsai do Brasil. Teve o Marcelo Martins, que começou um trabalho muitos anos atrás, lá o Marcelo Martins, lá de Cabo Frio, começou um trabalho maravilhoso de coleta dessas árvores, que acabou que isso tem muito na média. Para mim, pode ser o melhor para você, que não diria, mas é uma planta extraordinária, sensacional, isso sem dúvida. Roque, fala um pouco do estilo Literati. Qual a sua opinião? O estilo Literati, PP Bonsai. O estilo Literati é um estilo bem difícil. Não é um estilo fácil de trabalhar, é cheio de regra, tem que ter muitas curvas, no mínimo 7 curvas. O primeiro galho é um galho curtinho, o segundo galho passa o primeiro galho. Na escola japonesa, eles ensinam por estilos. Algumas pessoas lá usam o método de ensinar por estilo. O Literati é o último. É um estilo difícil, não é fácil de fazer, não é fácil de você conseguir equilíbrio estético, beleza e harmonia. Então, é um estilo para quem já está rodado, não é um estilo para fazer com qualquer árvore, sabe? Fale um pouco sobre prevenção de pragas e doenças no bonsai. O William Bombeiro, você me fez uma pergunta maravilhosa, cara. Fala um pouco sobre a prevenção de pragas e doenças no bonsai. É o seguinte, eu não sei se todos sabem, eu sou adepto do cultivo totalmente orgânico, o meu cultivo é 100% orgânico. E eu vou falar para você, a melhor prevenção de pragas e doenças é um bom cultivo. Se você tem um bom cultivo, a sua árvore não vai estar doente. A árvore sua adoece se tem... E, na realidade, é muito comum o pessoal associar esse termo praga, né? Esse termo praga é muito termo de laboratório. A agricultura orgânica e a agricultura sintrópica, ela não vê esses insetos como pragas. Eles são insetos que estão na natureza como a gente, procurando o jeito de viver, procurando a comida dele.
E, na realidade, eu considero essas pragas no bonsai bioindicadores. Então, por exemplo, se sua árvore está doente, tem alguma coisa errada no cultivo. Que a gente começa pelo substrato. O que é importante no substrato? Boa aeração, boa drenagem. Por que o ar? O ar é crucial nas raízes por causa dos micro-organismos, por causa da biologia do vaso, a microbiologia. O que é a microbiologia? O que são esses micro-organismos, né? Basicamente é o EM5, que todo mundo vive falando aí. Actomicetos, fungos, bactérias e leveduras. Quando você tem um substrato compacto, denso, você não tem isso nas raízes. E essa biologia está para a árvore, como a nossa flora bacteriana que a gente tem no intestino está para a gente. Se a gente desequilibrou a flora bacteriana, diarreia, subnutrição, você não vai conseguir se alimentar, você vai adoecer. A mesma coisa o bonsai. Outra coisa, o uso de adubo químico. Toda vez que você usa um adubo químico, na live que eu fiz com o Diogo no sábado, teve um cara que perguntou sobre doença ácaro no junípero. Por exemplo, se você tem, seu junípero está com ácaro, se você usa osmocote, provavelmente você vai ter ácaro no junípero procumbens. Porque o osmocote mata a biologia. Toda vez que... O que são os adubos químicos? São sais minerais. Sais, eles matam esses micro-organismos. Se você usa um químico, você matou a biologia. Matou a biologia, a doença monta. E fica uma mensagem. A mesma fábrica que produz o adubo químico é a mesma fábrica que produz o inseticida. Entendeu? Então, na realidade, é macabro, mas o cara adoece sua planta para depois te vender o remédio. Então, praga e doença é substrato bom, boa adubação, equilíbrio na rega, não deixar encharcado, encharcou também é problema de doença, e adequada exposição ao sol. Se tiver com isso tudo, você não vai ter doença. Se você tem doença, é porque ela está te indicando que tem alguma coisa errada no cultivo. Não adianta nada você ficar tomando remédio para dor de cabeça, sendo que a origem do dor de cabeça é no estômago. Então, o meu foco, isso é a minha opinião, tá, gente? Não é que eu sou dono da razão de jeito nenhum. E eu falo para vocês o seguinte, eu estou há 6 anos no cultivo orgânico. E o que eu vejo no meu viveiro hoje, eu fico cada dia mais apaixonado, cada dia mais encantado. Olha a saúde do Procumbens, um Copumbens com vaso, com bastante tempo de vaso. Olha a saúde, nada de ácaro, perfeita saúde, entendeu? O que eu uso aqui? Só adubo orgânico, nada de químico, e é uma adubação sistemática, regular, coerente, entendeu? Qual espécie preferida e que mais gosta de trabalhar? Eu tenho... GF.bonsai. O GF Bonsai. Qual espécie que eu mais gosto? Minha espécie preferida? Cara, eu tenho algumas. Não é uma, não. São várias. Piteco, jabuticaba. Eu acho que jabuticaba até bem forte. Comecei fazendo bonsai com jabuticaba. Então, piteco, jabuticaba, caliandra. Caliandra depauperata. Sou apaixonado. Entre as caliandras é a minha preferida. Então, eu considero essas 3 aí espécies que eu sou, assim, tenho uma identificação muito grande com elas. Em relação ao mequiri, mestre, ele no caso de um pinheiro jovem, cara, não. O mequiri é o seguinte, ele é feito quando você quer um galho ramificado. Então, pode ser que dê para usar sim. Vamos supor, você está com uma árvore jovem pequena, você vai fazer um bonsai pequeno. E, na realidade, é o seguinte, se você quer que um galho engrosse, deixe-o crescer. Quanto mais cresce, mais produção de auxina, mais ele vai engrossar. O mequiri é a poda das pontas, né? Então, isso estimula a ramificação. Então, se o seu galho já está no diâmetro que você quer, você já pode começar a fazer, independente dele estar ponto ou não. Você pode ter parte da árvore crescendo para engrossar e parte da árvore que você está fazendo para segurar o crescimento e segurar a ramificação. Mestre, fale como você trabalha o Metsumi, tropicais. A mesma pergunta. Me pediram aqui para fazer o exemplo do Metsumi. O exemplo que eu dei foi suficiente. Se não for, eu faço de novo. Tá bom? Recanto do Bonsai Piauí aí, ó. Pessoal, gente boa. Qual mestre você mais admira? Cara, eu vou falar com você uma coisa. O Kimura é imbatível. Qual mestre que eu mais... Qual mestre eu mais admiro? Tem vários que eu admiro, vários trabalhos que eu acompanho, que eu tenho como referência. No mundo, no Japão, o Kimura, sem dúvida nenhuma. Saburo Kato, impressionante.
Não, aí, não é outro. Urushibata, do Shorin, no Japão, é espetacular. Entendeu? Esses no Japão são, para mim, os grandes do Japão. Na Europa também tem alguns nomes. O Liporati, Salvatore Liporati, Walter Paul, o Mário Consta, Davi Benavente, quem mais? O Stenberg, o Mauro Stenberg. Temos um trabalho, a gente tem uma escola com o Mauro Stenberg lá no Museu do Bonsai, no Chicão, em agosto. A gente está começando a segunda turma. É um trabalho espetacular também. E aqui no Brasil também a gente tem muita gente que eu mesmo, eu considero muito assim, que me ajudou muito no desenvolvimento. O Chicão, Francisco Corrêa aí, é um cara que eu troco muita ideia, que ele me dá muita dica, me dá muita informação. É um cara cobra muito sistemático, então ele me ajudou muito. E assim, aqui no Brasil, nomes aqui no Brasil, tem vários. Christian de Ross, Felipe Dalorto, Daniel Rattinger, o Edson, lá do Sul. Me fugiu o nome do menino lá, o vegano lá. Me perdoe, viu, velho? Não é por causa de consideração, não. É a idade mesmo. Eu morri de medo de ficar assim. Mas, enfim, tem muitos. E, assim, eu acho que é por aí mesmo. Trabalhos bons a gente tem que admirar e tem que valorizar. Eu gosto de falar mesmo. Por favor, fale sobre o naturalismo. Vejo muitas pessoas fugindo da naturalidade de cada espécie. Como exemplo, a jabuticaba em cascata. Vocês escutaram a pergunta aqui? Por favor, fale sobre o naturalismo. Vejo muitas pessoas fugindo da naturalidade de cada espécie, como exemplo, fazendo cascata de jabuticaba. O que eu acho? Na realidade, é o seguinte, cara. Mais importante do que... Porque pode acontecer de uma jabuticabeira em cascata? Pode acontecer. Se ela estiver num barranco, ela crescer para baixo. O que é importante? É importante as características principais da espécie. Vamos falar da jabuticaba, que foi o caso. Vamos falar da jabuticaba, que foi o caso que você citou aí. Jabuticaba, galho bem ramificada, é assim que ela é, buracos e tal. Se o cara faz uma cascata comprida, cheia de movimento, aí tá errado. Entendeu? Aí ele tá pecando do ponto de vista estético. Agora, se ele faz uma cascata de jabuticaba compacta, densa, frondosa, com a copa bem ali emoldurando o mesmo tronco, não tem problema. A questão é tronco. O naturalismo, eu acho que é muito mais ligado à questão tronco. Tronco é o caráter da árvore, é a alma. É onde você bate o olho e você vê todo o esquema tá ali no tronco. Então, a mensagem que você passa no tronco é uma mensagem muito séria, é uma mensagem muito forte. Então, se você tem uma jabuticabeira, que mesmo cascata, e que tenha o tronco, que passe as características dela na natureza, tá valendo, entendeu? Eu não fico presa a estilo. Sobre as frutíferas, trabalha com elas? Sobre as frutíferas, trabalho com elas? Trabalho sim, sou apaixonado com elas. Várias, jabuticaba, pitanga, amora, a cerejinha, aquela Eugênia Matosica, a cereja anã. Então tem muita espécie frutífera, até nativa brasileira, sensacionais. Boa noite, Rock. Bonsai é só pra quem tem muito dinheiro? Gostei da pergunta aqui, ó. Boa noite, Rock. Bonsai é só pra quem tem muito dinheiro? Não, cara. Bonsai não é só para quem tem muito dinheiro. Quando eu comecei o bonsai, eu não tinha nada, entendeu? Eu fiz minha vida toda no bonsai. Então, o bonsai é para quem quer bonsai. Para quem procura um contato com a natureza, para quem procura um desenvolvimento pessoal, para quem procura uma atividade mesmo com a aula online. Quem não tem grana, quer fazer a aula, cola com a gente. Se você não tem dinheiro e não está fazendo bonsai, não fez uns online aí, que está sendo uma oportunidade para ajudar esse tipo de público aí, beleza? Então eu acho que quem quer descobre uma maneira, quem não quer é uma desculpa. Você tem adubação através das águas servidas de aquário? Ao bonsai, você tem adubação através das águas servidas de aquário? A água de aquário é uma água excelente para adubo. Por quê?
Porque hoje em dia mesmo, na Europa, a aquaponia, a hidroponia está sendo substituída pela aquaponia. O que que é? Eles estão deixando de usar sais minerais para adubar as árvores, porque são agentes cancerígenos, agentes que não são naturais. E ao invés disso, eles usam água de tanque de peixe, que aí usa as árvores para fazer a filtragem do tanque de peixe, e o resíduo do peixe vai servir de adubo para a árvore. Então a água de aquário é uma água excelente para adubar, para molhar o bonsai. A jurema preta, que você indica? A jurema preta, cara, é o seguinte, eu até tenho um aqui, demorei a pegar a manha dela. A jurema preta é muita poda. Armou estrutural na jurema preta, começa o Metsume. A minha mesmo tá maravilhosa, eu acertei a mão com ela o ano passado. Entendeu? Qual a sua espécie favorita? Já respondi aí qual que é a espécie favorita. Jabuticaba, piteco, Caliandra depauperata. Estou com o problema da mosca branca na jabuticabeira. Tem uma dica infalível? Ó, dica infalível eu não sei te dizer, entendeu? Mas o seguinte, dias atrás que passou um esquema para esse. Uma forma que eu acho que pode resolver é você à noite, água com limão. Põe o limão na água e pulveriza nela à noite. Que você vai acabar bem com os ovos, o ambiente vai ficar ruim para ela. Já vai ajudar. Outra coisa que pode ajudar também é a cauda sulfocáustica. 10 ml, 5 a 10 ml, 1 litro d'água, pulveriza na folhagem à noite. Também é uma boa. Beleza? Paulinho Gonçalves 97. O que você acha do Bougainville? É um bom material? O Bougainville é um material maravilhoso. Para bonsai, fora do Brasil, eu acho que até mais do que o piteco. O piteco é muito famoso nos Estados Unidos, na América. Agora, na Europa e na Ásia, a grande vedete é o Bougainville. É uma árvore sensacional. Bonsai Janaúba. Boa noite, Roque. Falar um pouco sobre proporções de tronco e galho. Pessoal, o que é importante? Falar rápido, né? Que não tem como ser muito profundo aqui, é uma live, então não dá pra gente abordar com muita profundidade o assunto. Mas o importante do tronco é ele ter conicidade e ter caráter. Ter textura, a velocidade visual, na estética, na arte, a velocidade visual é muito importante para o objeto a ser observado. O que é a velocidade visual? É a velocidade com que o seu olho percorre o objeto. Então o tronco, se você tem um tronco grosso, cheio de textura, cheio de caráter, ele vai baixar a velocidade visual. Isso é crucial. Com relação a galho, o que pega mesmo é o que eu vejo de muito erro. É o tronco cônico e o galho cilíndrico. O galho tem que ser coerente com o tronco. Se eu tenho um tronco grosso, cônico, o galho tem que ser cônico também. Então é você trazer as mesmas características que tem no tronco para a árvore. É coerência. Você ser coerente. Ter um galho coerente com uma árvore velha. O tronco de uma árvore velha é cônico, como o tronco dela é também. Bonsai Loran Nordeste. Qual o principal substrato que você usa em seu Bougainville? Qual o principal substrato que eu uso para Bougainville? Para Bougainville, pessoal, eu uso areia grossa, aquela areia. O André tá perguntando aí se é obrigatório a espécie seguir seu estilo na natureza. Não, obrigatório não é. É melhor, é aconselhável, mas não é obrigatório, entendeu? Bom, pessoal, seguinte, deixa eu ver como é que tá de perguntas aqui. Meu Deus do céu, vamos ver aqui. Deixa eu já... Não, beleza, tá mais agradecimento, mas acabei com as perguntas. Show! Replantio de caliandra, retira todas as folhas com o piteco? Sim, caliandra é melhor retirar todas as folhas. Posso sim, a semana que vem vai ter uma aula de adubação. Eu dei uma a semana passada, mas tá tendo uma procura muito grande. Então a semana que vem vou fazer uma aula online sobre adubação. Aí eu posto, aí fiquem atentos no meu Instagram aí que eu vou estar colocando. As aulas dessa semana eu já tô com o programa montado. Provavelmente na terça da semana que vem vai ser adubação, beleza? Pessoal, é o seguinte, vamos encerrando a nossa live aqui. Agradecer demais o carinho. Poxa, tô feliz aqui com a quantidade de gente e com tanto de gente apoiando aí. Chicão, valeu demais aí, cara. Mais uma vez, você é 10 mesmo, viu, Chicão? Show, velho. Meu respeito, você sabe que eu tenho meu respeito, minha admiração e minha gratidão sempre, velho. Amanhã eu vou estar com uma aula
falando sobre estética, amanhã às 8. Quem quiser, qualquer calianda deve defolhar. Vai bem a calianda defolhando. Então, quem quiser aí, tá no meu histórico aí, o post, manda um direct que eu passo as informações. Vamos colar com a gente aí. Amanhã aula de estética lá. Semana que vem essa de adubação. E assim, agradeço demais aí, viu, pessoal? Quando Show! você vai fazer outra live? Não, a gente vai... É a primeira de muitas. Essa é a primeira de muitas. Valeu? Só vai postando. Eu que agradeço, pessoal. Valeu demais. Fala oi pra mim. Oi pro... Divino! Fala, Divino! Cara, gente demais que tá bombando o negócio aqui, cara. Ô, Cione, show, viu, velho? Você sempre prestigiando aí, Daniel. Valeu demais. Fico só no Mozart. Eu vou ver sua live lá também, viu, Mozart? Já tô ligado nela. Show, cara. Valeu demais, galera. Pode encerrar? Belezão, encerrando aqui, beleza? Valeu!